O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está participando desta missa, queira sentar-se por gentileza. Eu quero dar uma pequenina mensagem, mas nesta pequenina mensagem, eu quero que a palavra penetre o seu coração e a sua alma e te dê vida nova. Preste atenção o que eu quero dizer para você. Nesse Evangelho de Mateus, capítulo 10, nós estamos continuando o evangelho de domingo passado. Neste domingo passado e hoje, o Senhor está enviando os discípulos para a missão. Cada batizado, cada pessoa que é morta e ressuscitada com Cristo pelo batismo, nas águas do batismo, que somos todos nós, batizados, nós somos enviados para a missão. E nós, nesta vida, cada um tem uma missão a cumprir. E neste evangelho de hoje, continuando o capítulo 10 de Mateus, Jesus fala 3 vezes, não tenhais medo dos homens, e aquilo que eu vos falei no pé do ouvido, aquilo que eu vos falei em particular, aquilo que eu falei para vocês em portas fechadas, na intimidade do discipulado, vocês, discípulos, devem anunciar acima dos telhados, em cima dos telhados, em alta voz, para todos. Então, meus irmãos, é esta a nossa missão. Às vezes tem umas pessoas que entendem o evangelho errado. Entendem o evangelho, a pessoa fala assim, olha, o que fala ao pé do ouvido, você fale aos telhados. Então a pessoa fala, está vendo como é? A gente precisa falar dos outros, falar dos pecados do outro, falar das fraquezas do outro. Olha, aquela pessoa fez tal coisa, aquela pessoa fez isso. Então o evangelho fala para a gente falar em cima dos telhados. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Pelo amor de Deus. A vida de cada um é íntima. E a particularidade e as fraquezas de cada um vai prestar conta diante de Deus. É pecado, é criminoso
nós falarmos da vida alheia. Eu falava sexta-feira que nós fazíamos a oração universal pela santificação do clero. E eu falava que muita gente gosta de falar mal dos padres. E fala mal das fraquezas dos padres. Será que os padres não têm fraqueza? Claro que tem. São seres humanos como todos. Mas os católicos não podem, não devem falar mal dos padres. E ponto final. Não fale mal, pelo amor de Deus. Fale bem. É um padre, é uma pessoa que serve a Deus, que dá vida pelo altar. Então fale bem, fale as qualidades. E se não tem qualidades, não fale nada, mas não fale mal. Ah, mas o Evangelho fala que a gente tem que proclamar nos telhados. O Evangelho não está falando isso. Então é bom deixar bem claro. Não é para falar mal de ninguém, nem dos padres, nem de ninguém. Agora, o que se deve proclamar nos telhados é outra coisa. Aí vem o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Aí vem a interpretação sã. Vejam bem, meus irmãos, e eu quero que vocês entendam, por favor. Jesus reuniu os discípulos. Tinham 12 que eram os primeiros, e depois tinha mais de 500. E ele, o discipulado, né? É a catequese, o aprendizado. Ele dava em particular. Teve alguns momentos da vida de Jesus que ele falou em segredo para os discípulos. E ele falou, olha, não é para falar agora. Depois vocês anunciarão. A gente chama na Bíblia o segredo messiânico. Que ele diz, não é para vocês falarem agora. Só depois que eu ressuscitar dos mortos, vocês vão anunciar. Então Jesus ensinou. E nós aprendemos da fé. E é isso que o Senhor nos ensinou. E nos ensinou ao pé do ouvido. Nós precisamos proclamar em cima dos telhados. Por que que tem essa expressão? Porque, gente, a nossa fé, ela é tão linda. A nossa fé, ela é tão completa. A nossa fé, ela é tão especial. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho bonito, do Eclesiastes, que é o livro de Coelet. Ele fala que há um tempo para tudo na vida. Tempo de rir e tempo de chorar. Tempo de brindar e tempo de lamentar. Tempos de abundância e tempos de penúria. Todos os tempos. Nós hoje, nesse momento, estamos passando por um tempo difícil. Agora, tem um segredo, meus irmãos. Se nós permanecemos em Deus nos tempos difíceis, Deus nos dá forças. Eu acho tão lindo o profeta Jeremias. Foi o profeta na Bíblia que mais sofreu. Foi perseguido, foi torturado, foi caluniado, todo tipo de sofrimento Jeremias passou. Mas olha que lindo que Jeremias fala. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Eu gostaria que você dissesse isso hoje. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Você consegue dizer isso? Consegue falar isso? Consegue dizer na hora do sofrimento, na hora das dores, na hora das provações da vida, na hora desta pandemia, na hora das tribulações da vida, consegue rezar desta forma? Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Eu achei tão bonito a fala desta minha amiga que falou esta semana. Padre, depois que eu conheci o Senhor, depois que eu fui para a igreja, minha visão mudou da vida, do sofrimento e até da morte. E realmente, gente, a nossa fé muda tudo. Muda tudo. A vida tem um outro sentido. O sofrimento tem um outro sentido. E até a morte, ela adquire para nós um novo sentido. Aqui eu estou com uma família aqui na igreja enlutada. Minha querida irmã Tivani, querida Lília, querido Marcelo, queridos irmãos que celebram os seus entes queridos. A morte, ela tem um outro sentido para nós. Para nós cristãos, a morte não é fim, é começo, é prêmio, é coroa da justiça, que nos diz a palavra.
E no sofrimento, eu acho tão interessante que, às vezes, a gente, quando está tudo bem, a gente fica meio descrente de Deus. Fala, não, nunca vai ter sofrimento. Nós nós temos um pouco de amnésia. A gente esquece, viu? Então, na hora do sofrimento, quando tem tribulações, quando tem cruzes à vida, e a gente passa com Deus, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, como eu estava sentindo Deus tão perto de mim, na hora que eu estava passando aquela tribulação. E olha, gente, eu estou já na metade da vida já, 46, vou fazer 47. Eu falo para mim, já passei por tanto sofrimento nessa vida, já passei por tantas cruzes, já passei por tantas situações difíceis. E você? Também já passou. Agora, a gente não pode ter amnésia, esquecer do passado. A gente tem que lembrar que nas outras tribulações, o Senhor esteve ao nosso lado como um forte guerreiro. E agora Ele também está, também nessa situação. Ele está ao nosso lado como forte guerreiro. Meus irmãos, o Senhor fala para nós no Evangelho 3 vezes. 3 na Bíblia significa o máximo dos máximos. Por isso que Deus é santo, santo, santo. Porque é o máximo dos máximos. E Ele fala 3 vezes, não tenhais medo. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Por quê? Por que Ele fala 3 vezes? Porque a nossa fé é maior do que tudo e todas as dificuldades desta vida, com Ele, nós podemos vencer. Todas. E depois desta vida, ainda nós temos o prêmio final, que é a glória diante de Deus. Então, meus irmãos, para vocês hoje eu digo, por favor, o que nós ouvimos na intimidade do coração, proclamemos nos telhados a nossa fé. Nada neste mundo poderá nos abalar. Nada neste mundo poderá nos abalar. Por quê? Por causa da nossa fé. Porque a nossa fé é a mais linda do mundo. Porque a nossa fé é a mais forte do mundo. Eu gostaria, meus irmãos, que nós pudéssemos anunciar Deus. Não tenhais medo dos homens. Não tenhais medo desta pandemia. Não tenhais medo do sofrimento. Não tenhais medo da morte. Aqui nos fala o Senhor. Porque o Senhor está ao nosso lado como um forte guerreiro. Eu quero, meus irmãos, que esta palavra você não somente coloque dentro do seu coração, mas você também possa anunciá-la nos telhados da vida. Que Deus, nosso Senhor, nos dê ânimo, nos dê coragem, nos dê forças para nós atravessarmos esta pandemia, continuarmos nossa caminhada e quando chegar o tempo da bonança, o tempo das vacas gordas, como diz a palavra de Deus, nós possamos lembrar que na hora do sofrimento, Deus esteve ao nosso lado como um forte guerreiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.